Boa tarde. Boa tarde, Levi. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer a presença de todos. Hoje nós vamos ter uma live bastante especial, né, que é a iluminação natural. E aí eu vou trazer para vocês a presença do grande professor Ricardo Cabuz. Boa tarde, Liliane. Vou te ver por aqui. Janderson, tudo jóia? Só lembrando a vocês de que a Trópicos está fazendo um sorteio, tá? Para quem for profissional da área e tiver um projeto para começar o projeto em andamento, de uma mentoria em seu projeto. Então, verifiquem lá no post do sorteio. Quem tiver interesse ou quem quiser, passe para algum colega que tenha interesse e, e curtam o post, marquem os amigos, certo? Tudo certo. Então tá, eu vou convidar aqui o professor Ricardo Cabuz para a gente falar de iluminação natural, como a gente adotar estratégias no projeto no clima tropical. Nós sabemos que a luz natural, quando ela é muito forte, ela pode ser bastante complicada de trabalhar, porque a gente, além de ter muita luz, a gente pode, se não tiver muito cuidado, ter muito calor. Então, a gente vai tratar aspectos, vai tratar quais os dispositivos que eu posso adotar para ter essa melhor iluminação dentro do ambiente. Vai ser uma conversa, certo? Entre o Ricardo, deixa eu ver, aguardando ele entrar. Ver se ele está online. Quem tiver dúvida, por favor, coloque aqui. Quem quiser interagir, certo? E se já quiser, já podem colocando, que eu já vou lendo e já vou fazendo a ele. Esperando ele entrar, aguardando ele entrar para gente começar a nossa live de hoje, que é mais que especial. Também fiquem ligados, porque a gente tem bastante live já programada, né, para esse período de pandemia. A Trópicos, ela atua tanto na parte acadêmica quanto na parte de projetos. Então, a gente quer trazer, tanto para os profissionais, quanto para as pessoas que não são da área, temas que são importantes, que a gente está percebendo agora mesmo, na época de pandemia, que a gente tem que ficar em casa. Ricardo, você entrou, agora solicite para participar do vídeo. Estou aguardando sua solicitação, certo? Na hora que você entra, tem uma caixinha que você coloca a solicitação para participar do vídeo. Ricardo, está tendo algum problema para enviar a solicitação? Estou adicionando o Ricardo aqui, tá, pessoal? Agora. Aí, professor, tudo jóia? Boa Tudo, tarde. eu consegui. Estava atrapalhado aqui como é que era para entrar, que foi você que mandou uma mensagem aqui que eu entrei, porque eu não estava achando nessa caixinha. Legal. Mas não, Então, está Ricardo, funcionando. Agora eu acho que tá, a câmera sua está cortando você, pelo menos para mim, está metade aí, está, me subiu um pouco a diga. sua câmera. Ah, melhorou um pouco, assim, tem que você estava cortada. Aí eu tô sobrando e você está faltando. Esse celular é Pronto. complicado, porque ele é longo, aí às vezes tem alguma porta, mas aqui para mim está aparecendo inteiro. Ah, é para mim, é que eu estou no celular, agora tá bem, não, tudo bem, tranquilo. Tá jóia. Uhum. Não, que você solicitou, não tem problema não. Aí você só entra no vídeo se eu concordar, certo? Então, Ricardo,
nosso convidado especial de hoje para a gente falar de iluminação natural nos trópicos. Queria já agradecer desde já e deixar bem aberta a palavra para você, né? Sobre o tema. Queria que você começasse a falar assim, sobre por que diferenciar essa luz no ambiente tropical. Porque os trópicos é diferente dos outros lugares para trabalhar na arquitetura. Isso. Legal. Primeiro, agradecer, né? Dar boa tarde a todo mundo. Estou vendo que tem gente pra caramba aí já ouvindo, né? Esse sistema novo de fazer palestras e bate-papos, né? É bem legal. Eu estou, digamos, feliz de ter sido convidado por você, Lívia, pelo pessoal da Trópicos. É muito bom ter uma empresa que esteja patrocinando esse tipo de discussão acadêmica para a sociedade. É muito legal ver isso acontecendo na nossa cidade, aqui em Maceió, e poder o mundo todo, quer dizer, qualquer pessoa de fora, né, está discutindo que é um tema universal, né? O trópico acontece rodando o mundo todo, né? Então, a sua pergunta, né, que é justamente, né, o que você estava destacando, o que é que nos diferencia do resto do mundo? O que é que o trópico tem que os outros não têm e que a gente precisa prestar atenção, né? Então, tem a questão geográfica que a gente aprende na escola, né? O trópico é aquela região que fica entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, e ele tem uma característica única, é o único lugar do mundo que o Sol fica a pino, é o único lugar do mundo, a região dos trópicos, que o Sol fica a 90 graus do chão, né? Você olha ele 2 dias do ano, ele está ali em 90 graus, não dando sombra, se você tiver com algo em prumo. Isso faz uma diferença quando se afasta, né? Vocês estão ouvindo bem? Está dando para o senhor, tá ok? Muito bem, tá, né? Tá ótimo. Certo. Então, veja, então a questão do trópico tem principalmente isso. Nós temos mais sol do que o resto do mundo. Então, essa é a primeira coisa. Nós temos mais sol. Então, quem tem mais sol tem mais luz. Por definição, né, clara, a luz vem do sol. E como a gente tem essa questão da grande disponibilidade, e o sol, ele deixa de ter o papel que na Europa e Estados Unidos do Norte, principalmente, tem, que é a situação do clima frio. Nosso clima não tem frio, né? A gente aqui vive com calor o ano todo. O nosso inverno aqui é chuva, que é o único do mundo também que tem chuva aqui no trópico brasileiro, né? No litoral. Mas, de qualquer forma, o que é que a gente tem? A gente tem muito sol, muita luz. Aí, essa é a estratégia principal que a gente vai conversar, como lidar com isso. Porque todo mundo que estuda a luz natural na arquitetura, principalmente quem estudou no século passado, os mais velhos, né, não estudavam a relação dos trópicos. Estudavam os livros que vinham da Europa, que era a tradição de luz natural, baseada no céu encoberto, nublado. E nós temos céu nublado aqui, e temos que saber lidar, né? Hoje, inclusive, está um céu meio nublado. Eu estava olhando aqui, o dia de hoje está um dia meio nublado. Então, céu nublado também tem. Só que a maior parte do tempo não é. Então, entender o céu, entender como é que as nuvens se comportam nos trópicos, essa é a primeira coisa que o arquiteto tropical, né, o arquiteto dos trópicos, precisa se preocupar, para ver como captar a luz, para que a luz entre de maneira confortável, de maneira adequada, funcional, que as pessoas se sintam bem com aquela luz. Então, esse é o primeiro ponto, né, em cima do que você falou, que eu vejo como uma preocupação a ser levada em consideração. E é uma preocupação também, sabe, Lívia? Assim, você pode me interromper, porque como a gente, quando fazer um bate-papo, né, eu vou... não, tranquilo, né? Fica à vontade. E para poder ver como é que é o funcionamento, porque senão virou uma palestra, né? Então, não é uma conversa mesmo, né, sobre essa iluminação dos trópicos. Aí você começou a falar sobre a questão do céu, e daí também queria falar com vocês se tem alguns outros pontos que interferem também no projeto, o entorno, como ele poderia se comportar. Sem dúvida, né? Isso, sem dúvida. O céu como fonte, e o céu joga a luz chega nas edificações, né? Vem até a terra, né, para os edifícios. E nesse meio do caminho tem o entorno, né? Tem o entorno que são os edifícios, a geografia, o que tiver ao redor, né, do prédio, o próprio solo, que também interfere pela reflexão. Então, o entorno no trópico, ele também é algo extremamente importante. Lidar com a luz que bate ou que é obstruída pelo entorno.
refletida e obstruída, que bate e reflete, e que bate e vai para outro canto. Então, como lidar com isso? É outro aspecto que um bom arquiteto que quer lidar com a iluminação tem que se preocupar. E esse é talvez o mais difícil em qualquer lugar do mundo, por causa de que arquitetura e urbanismo, elas não têm um diálogo tão fácil, né? Só aqui no Brasil que a gente tem um curso de arquitetura e urbanismo, mas arquitetura e urbanismo são duas coisas bem distintas, né? Mundo afora, são cursos bem distintos. Então, quem define o tamanho dos prédios, quem define como esse prédio vai se comportar, não é o arquiteto, é, na verdade, a Câmara de Vereadores da cidade que define as leis, né? São os princípios urbanos. E você aqui em Maceió, né, tínhamos aqui em Maceió nós tínhamos a questão de que tinha uma altura aqui embaixo, na Ponta Verde, por causa do farol, acabou isso e tal. Então, a altura de prédio, distanciamento, tudo isso é importante. Então, aí já não é arquitetura. Para mim, isso é urbanismo. Como você define na sua cidade que você quer que a cidade se organize. O urbano lida com várias coisas, inclusive com a luz, né? Então, a luz no urbano, ela no trópico, como em qualquer lugar do mundo, ela precisa ser discutida. Enquanto na Europa eles precisam de mais luz, a gente precisa ver aqui como é que essa luz chega. A gente tem uma vantagem, que é que a gente tem luz demais, então obstrução às vezes é bom. Às vezes é bom. Ricardo, né? Aproveitando que você está falando sobre que a gente tem luz demais, tem uma perguntinha. Não sei se você prefere deixar para o final ou já responder agora. Não, pode interromper à vontade. Eu adoro, é melhor assim, porque não falo direto aqui para aquela conversa sozinho, né? A Cacá perguntou se tem algum material que pode ser melhor utilizado para diminuir a entrada de calor em um ambiente, ou de um apartamento ou residência, que entre muita luminosidade e isso entraria em revestimentos de eu não entendi o final. Que entre bastante luminosidade e acredito que com a temperatura reduzida também, né? É uma pergunta complexa, assim, aparentemente isso não deu para entender, então, né? Mas assim, a princípio, essa relação, pelo que eu entendi, ela pergunta sobre a relação entre luz e calor, né? Então, luz traz calor, não tem como ter luz sem calor, a luz traz calor. É princípio da física que você pode, no máximo, retirar da radiação o que é infravermelho e o que é ultravioleta, mas a parte do visível vem direto e traz calor, certo? Você consegue, inclusive assim, nenhum material que eu conheço hoje consegue retirar só a parte que não interessa de luz. Né? Todo material que tira luz, que tira do outro, também tira da luz. Então, você diminui a quantidade de luz que entra, você tem que fazer uma janela maior. Aí, de qualquer forma, tem ganhos térmicos, tem ganho por absorção. Então, essa questão do vidro, que seria, digamos, o principal elemento de transmissão da luz de fora para dentro, é algo de uma complexidade muito grande. Eu conheço uma pessoa que fez um doutorado nisso, excelente, um tempo desse aí, e que pode falar melhor do que eu sobre esse assunto. Né? E que está aqui em cima da minha tela, que está acima, não sei dos outros. Né? Então, em termos de vidro, né, eu sei que você é talvez uma das maiores especialistas hoje, né, que nós temos, que entende, que estudou bastante isso recentemente. Né? Mas assim, o que a gente pode dizer de maneira, né, para não ficar, né, não passar totalmente, né, para não inverter totalmente a fala, mas né, dizer da importância que a gente tem na hora de escolher os vidros, né, sabendo que mais importante do que escolher o vidro é escolher a área de vidro que você precisa e como você vai proteger. Aí você tem o outro ponto que responde às duas perguntas, eu acho que tem aí, né? É a questão da proteção solar, que a gente não tocou. Né? A gente falou de prédios que obstruem, que pode funcionar como proteção ou como reflexão, mas a gente tem a questão do protetor colocado no próprio edifício. Aí a arquitetura, aí saímos do urbano e voltamos, aí vamos falar da arquitetura. Quem ficou de falar da arquitetura estava falando de urbanismo. Né? Então, vamos falar da arquitetura. Então, a proteção no edifício. Então, você tem duas situações bem claras. A proteção externa e a proteção interna. Você vai ter um protetor colocado do lado de fora e um do lado de dentro. Qual seria? O lado de dentro são as persianas, as cortinas, essas coisas que fica mais fácil de você mover. E o de fora são os brises, marquises, né, essas coisas. E aí o que acontece? O de fora é sempre mais vantagem. Oi, pode falar. Quando você terminar, eu quero falar assim, mais detalhado com relação a projeto na hora que a gente escolhe, assim, esse tipo de atitude na hora de projetar. Já poderia falar? Pode. Eu, assim, já tomo como princípio
Pela questão da gente ter como material que tem a transmissão de luz que a gente hoje tem na construção civil é o vidro, praticamente. Então, ele deixa passar esse calor e ainda, por cima, aprisiona o calor se você não deixar a ventilação penetrar. Então, qual a Perfeito. estratégia que nós adotamos mais em projeto? É a iluminação indireta. Se você quer iluminar naturalmente um ambiente, você não pode pensar em iluminar de uma forma em que o sol entra, a radiação entra direto e transpassando ainda o vidro, que vai aquecer mais ainda o meio ambiente, e fazendo isso com espaços de transmissão, de transição, por exemplo, com varandas, com beirais grandes, com recuos na edificação, e utilizando materiais que têm um tom claro, que ajudam a refletir, né, dentro do ambiente. E daí tem várias formas de fazer, se for num ambiente de janela. Aí eu também posso usar das prateleiras de luz, né? Que ela ao mesmo tempo protege, quanto ao mesmo tempo reflete para mais fundo no ambiente a luz indireta. Também gosto de utilizar a iluminação zenital para complementar numa parte mais profunda, desde que ela não seja também com iluminação direta, aqui nos trópicos, porque esquenta bastante. E daí existe N formas de fazer isso também no projeto. Né? Como o Ricardo falou, Isso. é importante que a gente proteja essas aberturas da radiação aqui nos trópicos, que é bastante intensa. E aí, Ricardo, pode falar, Ricardo. Não, tá, quando terminar eu falo. Eu ia comentar, né, sobre o que você estava dizendo, né, que é justamente isso, eu concordo com o que você disse, e só ia destacar a questão, por exemplo, do tipo de material que você vai usar para refletir, que é interessante nos materiais difusos. Que aí alguém me perguntou sobre materiais. Então, existe, digamos, a gente classifica, teoricamente, quer dizer, na teoria, dois tipos de material extremos. Um seria o que é o espelho, que é o especular, que ele reflete a luz com o mesmo ângulo, e o difuso, que espalha. O difuso nos trópicos é muito melhor. Né? Então, usar a luz refletida em superfícies difusas é a melhor estratégia para os trópicos. Então, na pergunta lá, então, a escolha de materiais rugosos, materiais que não sejam, digamos, com cara de especular, de vidro, que não seja aquela coisa muito lisa que a luz, você faz aquele ângulo, que você consiga, quando a luz bater nele, ele se espalhar, é melhor. Então, nessa coisa de carregar a luz, e você falou outra coisa importante, que são os espaços de transição, que é difícil você fazer um prédio, fazer alguma coisa sem ter vidro, não tem como. É um absurdo até, você tem que ter transparência, porque o objetivo da janela não é só iluminar. Então você quer também ter um outro nível de conforto, que a gente não vai poder falar de todos aqui, mas assim, tem várias relações, até o conforto de ver o lado de fora, de estar percebendo. O cara está com um prédio de frente para a lagoa, ou de frente para o mar, de frente para uma montanha, ele vai querer ver o máximo possível. E isso traz as consequências positivas e negativas. Então o vidro tem que existir. A questão que fica a escolha do tipo de vidro é uma discussão técnica um pouco mais avalizada, que a gente discutiu, né? O seu doutorado foi sobre isso, não é uma coisa tão elementar, mas dá para se discutir e tal. Mas a questão dos materiais de proteção e como escolher isso de forma adequada no desenho, no partido que você tome no projeto arquitetônico, isso é fundamental, porque você pode, inclusive, no seu próprio projeto, usar elementos simples de proteção, como, por exemplo, indentações, que fazem proteções laterais que ninguém percebe que está sendo feita. Então, às vezes a gente fica preocupado quando eu via muito quando eu ensinava em arquitetura na graduação, aquelas preocupações assim, não, a estética, conforto não tem estética, é uma burrice do caramba quem pensa assim. A falta de estética está na incompetência de fazer a coisa bonita, não por causa da questão técnica. Né? Isso é uma coisa que eu digo sempre, é uma bobeira, porque você tem um repertório de possibilidades imenso de proteção solar, imenso, tanto de material quanto de angulações, curvas, todas resolvem, se você souber como resolve, souber usar os recursos que a natureza está trazendo, e os recursos humanos, os recursos materiais que nós temos naquele instante. Então, o melhor vidro para aquele tipo de coisa, no custo e benefício que você possa ter. Você ter o material de proteção, o material de reflexão adequado. E isso é muito possível. Não é uma coisa, agora não é simples, você tem que ter criatividade, tem que ousar, tem que arriscar. É como eu me lembro muito do Lelé, né? Um arquiteto que faleceu há algum tempo, o pessoal mais antigo deve conhecer, e quem estuda arquitetura deve ser obrigado a estudar a arquitetura do Lelé, que é um arquiteto, que ele dizia isso. A gente erra pra caramba também, mas a gente tem que ousar, tem que arriscar. E tem vários acertos.
Né? A arquitetura não dá para você prever num projeto que vai dar tudo certo, mas você tem que ir buscando e aprendendo dentro da sua realidade, do seu clima, das suas condições, como fazer melhor. Ô, Ricardo, e a gente ainda hoje já está bem diferente da época que os arquitetos pós-Le Corbusier, que adotaram bastante o Brise, né? Principalmente aqui no Brasil, na arquitetura moderna, a gente tem muitos materiais hoje que eles não tinham naquela época. A gente tem tela perfurada, a gente tem que pode fazer um desenho, pode trabalhar esquadria, ela ser móvel. A gente tem mais facilidade de utilizar a veneziana, de utilizar estratégias de abertura tipo camarão, combinado com abertura de vidro por trás, fazer combinações na fachada, né, para que ela fique mais adequada, tanto para proteção solar, quanto também para os outros aspectos, né, não esquecendo de todos os fatores importantes. E aí, lembrando daqueles elementos que são comuns e a gente pode trabalhar a forma muito mais fácil hoje, que são, né, o pergolado, pode ser feito de madeira, pode ser feito de algum pré-moldado. Hoje até se fala e se produz material feito impressão 3D, né? Impressão 3D, né? Pois é, que é uma coisa recente e que facilita muito um desenho otimizado, né? A impressora 3D, né, utilizando materiais adequados, você consegue fazer ousadias arquitetônicas que não tinha como fazer no passado, que você, para fazer aquilo, era complicado uma execução com concreto armado, por exemplo. Então, você hoje pode fazer coisas leves, finas, e com, digamos, você tendo um movimento na fachada, você tendo uma visão de quem está olhando de fora dinâmica, não ter aquela coisa, né, dura do concreto. Você tem várias possibilidades. A questão é essa, o arquiteto precisa estar se atualizando para poder fazer essa leitura nova, né, de como é a melhor maneira dele dar resposta ao sol daquele lugar. Que a questão toda é essa, entender o sol. Lembrando sempre que precisa estudar o livrinho lá do Léo, aquela coisa, né, como usar a carta solar. Esses estudos todos a gente tem que saber usar. Pode até fazer propaganda do livro dele, que é um livro maravilhoso. Pode subir um pouquinho para ver o título aí, para o povo ver. Né? Mas esse livro, ele ensina como a pessoa lidar com o sol do lugar a partir de cartas solares. É um livro simples, não é um livro complicado, em que você aprende a fazer o básico. Então são coisas assim, tem outros, tem o livro da Anésia, a professora Anésia tem um livro muito bom, né, também de carta solar, que é muito querida, e o livro dela é mais volumoso e tal, mas cada um com suas contribuições e por aí afora. O fato é que saber entender o sol e como colocar o sol dentro de casa é muito importante. Olha o da Anésia aí, muito bem, você está bem equipada. Uma boa arquiteta tem que estar com as suas bíblias, né, da arquitetura aí do lado, né, carregando sempre, para poder tirar as dúvidas e pegar. Que é justamente isso, a gente ter o repertório de possibilidades disponíveis e usá-lo. Não ficar naquela, eu só faço isso, né, daquele jeito. E deixar, lógico, cada um com o seu estilo. Por exemplo, a pessoa, o arquiteto que gosta mais de curva, o outro gosta mais de ângulos retos. Isso tudo, nada é impedimento de você fazer bem feito, usando o seu estilo, mas usando as condições de iluminação natural que o lugar permite para você. Né? Ô, Ricardo, fizeram um comentário aqui também. A Cacá fez o comentário, mas ela falou mais da parte térmica. Se os revestimentos de parede também têm influência em diminuir ou aumentar o calor no ambiente. Aí a Ju mesmo já respondeu aqui, que certamente, porque quanto mais escuro e com maior transmitância, né, ele absorve e transmite para o ambiente também, esse calor. Isso. Não, paredes voltadas para o poente, né, principalmente aqui no nosso clima, né, do trópico daqui do sul, são sempre um problema. Escurecer a parede do poente, que muitos prédios pintam, botam revestimentos escuros, né, para o lado, é terrível do ponto de vista técnico. Do ponto de vista da luz não faz diferença. Né? Do ponto de vista da luz, não. Né? A parede não passa luz, então para a gente não vai ter nada. Agora, uma coisa importante é o seguinte, essa parede tem um detalhe ainda, mas essa parede ela reflete para o vizinho. Ela reflete para o vizinho. Aí tem um detalhe interessante. Por exemplo, paredes brancas para o vizinho é terrível. Então nós tocamos um ponto aí que entre o urbano e a arquitetura. Você defende termicamente que revista de branco é melhor. Para o vizinho que está, por exemplo, uma situação muito comum. Eu tenho um prédio, o cara compra um apartamento para o nascente e o
terreno da frente está vazio, ele tem o nascer do sol maravilhoso, ali de tarde, maior fresca. Quando o cara constrói o prédio na frente, espelha aquele prédio, ou pinta ele todo de revestimento branco e especularidades, o cara à tarde vai ter o maior calor. Então, o dia da manhã, ele não vai ter o nascente, porque ele vai estar obstruído o nascente pelo prédio, e vai ter o poente refletido. Então, ele vai ter o calor no prédio que ele comprou nascente por causa do revestimento. Se esse revestimento fosse escuro, era melhor para esse morador vizinho, porque ele recebia menos. Mas o dono do apartamento, mais calor seria absorvido. Então, você vê que não é tão simples você definir o que é certo e errado. Se você bota tudo claro, os vizinhos perdem muito no seu conforto visual. Incomoda bastante. Né? Que é outro item que a gente não tinha tocado, o ofuscamento, né? Que é um assunto também que merece um grande debate, né? Sobre ele. E um dos problemas é justamente esse. Né? Então, lidar com o ofuscamento é uma coisa que às vezes as pessoas não lidam tanto, deixa para lá, porque você, digamos, numa casa não é um problema tão grave. Mas quando você tem um escritório, uma sala de aula, um ambiente onde você precisa se concentrar, até dentro de casa, na televisão, você quer assistir um filme e está ofuscando, está tendo uma interferência luminosa desagradável ali, você não gosta de assistir, fica com a TV, né, ou com a tela ali, né, com problema. Então, lidar com essa coisa, como a luz vai chegar e também não causar ofuscamento é importante. E essa coisa da vizinhança, né, dos espelhos formados pelas janelas, às vezes aquelas janelas Maximiak que abre e fecha com um certo ângulo, é engraçado que o prédio, o cara abre, muda o ângulo, o cara vai justamente a luz no olho da pessoa do outro lado, a pessoa diz, não dá para mudar lá, telefonar para o vizinho, rapaz, muda ali a posição da janela, porque está entrando luz aqui em casa demais, né? Mas não dá para fazer isso na prática. Ô, Ricardo, tem mais comentário do Luiz, que ele está falando sobre que existe na Áustria e na Alemanha os brises de prisma de material translúcido que conseguem colocar somente a luz refletindo o calor para fora do prédio. Eu acho bem difícil, assim. Se o material é translúcido, provavelmente ele também passa calor. A gente só tem pesquisa ainda com material feito pequenininho, que é a questão da madeira translúcida. Mas nada grande ainda foi construído com ela ainda. Eu acho que esse não, tem muito material, sabe, Liz? Tem muito material não existe vários materiais que fazem essa transmissão mudando o ângulo, mudando, inclusive, o comprimento de onda que passa, o que não passa, tem. Só que não é tão simples assim, além do custo, ele faz muitas vezes redirecionamento. Então tem aqueles vidros prismáticos que ele faz com que a luz que está vindo numa direção modifique a direção, um efeito similar a uma prateleira de luz, por exemplo, mais ou menos similar, né? A uma prateleira de luz que joga a luz para bater no teto, a luz vem de cima, em vez de vir para o plano de trabalho, ela sobe para o teto e do teto se reflete. Isso aí é interessante, né? Não é ruim. Agora, é interessante, sim. Agora tem isso, você bota isso, você não consegue ver do lado de fora também quando você tem um ângulo. A luz é aquela história, é lá e low. Você, da forma quando você usa certos elementos, você não ganha tudo. Não existe ainda o ganha-ganha. Você ganha numa coisa, perde em outra. Eu costumava sempre dizer, quando eu ensinava Integrated Environmental Design, lá no período que eu vivi lá no meu doutorado, que a gente falava isso, não tem projeto, é escolha. Escolha é perda. Você tem que saber o que você vai perder. Então, uma das coisas que às vezes as pessoas pegam nessa coisa do projeto é querer só ganhar. Você não tem como. Você tem que saber o que você vai perder. Quando você sabe escolher a perda, você tem um bom projeto. Você escolhe. Escolher ganhar é muito fácil. Ganhar, eu quero isso, aquilo bom, todo mundo faz. O problema é o que eu vou perder. E aí, nessa coisa que você ganha a luz refletida, você perde a vista de fora de uma forma mais adequada, você perde outras coisas. Então, tem efeitos que você vai ganhar na luz e perde no calor, perde na acústica, perde no conforto visual do ponto de vista da estética, e você vai... É uma questão de escolha, né, Ricardo? Isso. O importante, sabe, isso eu quero destacar, é importante destacar o seguinte, que a escolha é do projetista, porque senão bastava um computador, e hoje em dia, com a inteligência artificial, com o nível de tecnologia, daqui a pouco o cara aperta uma impressora 3D e já sai a casa pronta dali, sei lá, quando tivesse impressorona aí, que monte um legozinho e sai pronta. O problema todo é que você precisa de uma criatividade que perceba essas escolhas como o lado humano, que é o lado do olho no olho que você tem com o seu cliente, com o lugar que você vai e percebe aquele lugar e você olha para aquele lugar e você vê que aquilo pede algo que você sentiu. Eu acho que esse lado humano é o que diferencia os grandes profissionais dos normais, dos medianos.
é essa capacidade de ter o embasamento teórico suficiente para chegar no lugar, olhar e construir aquilo ali na mente e passar para o outro projeto, né? O projeto ser executado. Mas essa transição, para mim, não basta ser um grande artista, ele tem que ter a base teórica. Ele tem que saber do repertório de elementos que ele tem para montar o Lego dele, né? As pecinhas que vão construir. E isso é que faz a grande diferença. E sem uma boa preparação, sem a pessoa ter, digamos, estar se atualizando, estar pegando, a pessoa fica constantemente ali naquele mesmo projeto, aquela mesma situação, a janela com tantos metros, fazendo o fator de luz do dia ali e tal, que é importante, que é útil, mas que não é suficiente na maioria das situações mais arrojadas quando a gente quer trabalhar, né? Certo. Ô, Ricardo, a Ju também fez uma pergunta, se você teria alguma recomendação para iniciar um processo de projeto tendo a luz natural como elemento fundamental. Eu posso começar a responder? Oi? Claro, Eu posso claro. responder um pouco antes de você? Eu acho Sem assim, dúvida. que como arquiteto tem aquela questão também do lúdico que envolve a concepção e que você está tratando ali de um espaço para o seu cliente e sobre o que você quer transmitir para ele também. Eu vejo a luz como muito definidora dos volumes. Então, ela traz sensações, dependendo da forma como você trabalha nesses ambientes. Então, isso, o arquiteto tendo como norte, ele consegue fazer as questões não visuais, né, que a gente está falando até agora, de quantidade de luz, de como isso chega no nosso ambiente para mais ou para menos, mas a gente também tem as questões não visuais da luz, de afetar o nosso psicológico e também porque nós somos seres biológicos e afetar também a nossa, como eu posso dizer, o nosso viver dentro desses espaços. Então, eu queria reforçar esse lado do projeto, que é mais sensorial, e Ricardo também pode falar sobre essa pergunta da Juliana. Tá, tranquilo. Então você tocou agora no outro assunto que eu acho que é palpitante e importante no momento de hoje que a gente está vivendo, né? Você está pegando o lado da subjetividade da luz, que a gente agora, nós vamos ter tempo, né? Que ainda tem um tempinho para falar, né? Que a live tem um tempo que cai, né? Ali. Então vamos para poder Uma otimizar. hora. Uhum. Isso, para a gente poder falar sobre isso. Mas assim, falando sobre a pergunta anterior, assim, existe aquela coisa didática, né? Que a gente ensina na academia, né? Então, eu gosto sempre de começar, né, respondendo a Ju, com o fator de luz do dia. É o que eu gosto de começar. Por exemplo, para fazer a janela básica, o chute inicial usando o FLD médio, que é uma formulazinha matemática super simples, multiplica e divide, e você coloca os elementos básicos do seu ambiente e chega a uma área de janela de introduzir aquela história. É o chute inicial, é o V0, é de onde vai começar. E daí você vai trabalhando para mais ou para menos, obstrui, bota protetor. Aí, as etapas posteriores, você pode ir para simulação computacional ou não, aí é outra coisa. Mas eu gosto, assim, a minha sugestão de início é usando uma formulazinha simples, né, que bota em qualquer Excel ali para fazer automático, e você consegue começar com a primeira área de janela para aquilo ali. Tá? Isso é uma ideia que eu tenho assim, mais como chute, mas não é a ideia única, né? Não é a única maneira, mas é que eu gosto de sugerir, porque eu acho que você começa, pelo menos, com um referencial, não é aquele chute só da intuição. Porque, claro, quando você é um arquiteto há muito tempo, que já projeta num lugar há muito tempo, você já conhece, você já acertou, você já errou e acertou muito naquilo ali, você já viu o que você fez, foi e voltou. Então, quando você não começa, que é justamente o arquiteto inicial, é sempre importante que alguém lhe diga como é que faz, né? Você nunca fez. Então, é melhor que o erro seja menor. Então, primeiro, assim, a sugestão é sempre usar algum método simplificado para se ter um número de área de janela, né? Centraliza, bota daquele jeitinho mais simples, aí depois vai criando mais situações. Mas o início é sempre melhor o simples, que aí é uma coisa importantíssima que eu gosto sempre de destacar para o arquiteto, quando a gente conversa sobre isso, é que não comece pelo complicado. É uma coisa muito óbvia, né? Mas só que não é. Porque é incrível como o jovem gosta de começar pelo complicado. É incrível, né? Entendeu? É incrível. Eu estou acostumado, né? A gente está na academia há muito tempo, né? A ver como é comum a gente não simplificar. É comum você ver o jovem querer mostrar que é muito sabido.
E às vezes ele pensa que está mostrando, e para mim é o contrário. Ele está mostrando que não está sabendo, quando ele quer mostrar para o professor aquilo ali. Então, a simplicidade é o primeiro passo a ser dado. Então, os grandes arquitetos, eles conseguem fazer coisas simples, com a beleza. Só que ninguém começa fazendo isso fácil. Então, é justamente essa busca da simplicidade, a busca dos elementos mais, digamos, do lugar que você possa fazer, que é importante, para você conseguir atingir isso aí. Aí você, digamos, digamos, a filosofia que eu penso que casa com essa situação, entendeu, Lívia? Para mim, é uma meta difícil, porém não impossível, né? De buscar simplicidade no início das coisas. Com certeza, eu concordo plenamente, Ricardo. Inclusive, ainda nessa pergunta da Ju, que eu achei bastante interessante, porque o processo de projeto, para começar mesmo do início, como você falou, de forma simples, se a gente se reportar para a história da arquitetura, a gente tem várias civilizações à luz como definidora do espaço. Como, por exemplo, eu peguei um livro aqui de cima, correndo. Na arquitetura, se você olhar na arquitetura religiosa, a luz define o centro num templo religioso, que remete àquela ideia de transcendência para o mundo espiritual. Se você observar na arquitetura japonesa, que temos aquelas paredes translúcidas, também é uma outra forma de trazer a luz para dentro dos ambientes. Então, existem várias formas de você querer transmitir para aquele tipo de ambiente uma melhor forma para o usuário naquela atividade que ele vai exercer naquele tipo de ambiente. Então, acho muito importante a gente resgatar, durante toda a história, até os tempos egípcios, os tempos gregos, eles eram orientados de acordo, né, com a luz, e isso é bastante importante da gente lembrar também, e que a gente vem perdendo hoje, assim, como projetista, como questão de luz natural ser só janela e vidro, caixa de vidro, e prédios totalmente de vidro, e que não tem nada mais relacionado a ela. Ô, Ricardo, Oi. E aí, falando mais dessas questões não visuais da luz, queria que você entrasse mais sobre como essa luz pode influenciar na nossa saúde, né, na questão da nossa vida como pessoa. Sim, pois é. Essa parte aí é importante que a gente, agora, né, com o advento dessa pandemia, a coisa da saúde passou a ser algo até paranoico, né? A gente agora tem as pessoas na rua, olha para outra como se fosse um inimigo que estivesse carregando, né, uma bomba para explodir na gente, que termina que na cabeça da gente isso. E dentro de casa, né, como organizar a casa, a arquitetura agora vai ter que ter essa fase de transição da luz, quem estava falando, vai ter que ter a transição para a pessoa entrar na casa, né, ter aquela partezinha onde vai trocar o sapato, vai tirar a roupa, botar ali, sabe como? Na entrada vai mudar um pouco, quem sabe. Dentro dessa ideia da higienização, que era algo que era discutido por Le Corbusier há muito tempo atrás, naquelas discussões no começo do século XX, né, volta agora com outro patamar, o que é interessante, né, a gente vê como a história, né, a gente precisa estar acompanhando, entendendo o passado para poder atuar no presente de uma forma mais adequada. Negar a realidade do que aconteceu para não, né, é uma bobagem. Então, tem que ser aquele olhar histórico, é fundamental. As pandemias sempre existiram e duram aqui e acolá o tempo. E como é que foi reagido naquela época? Como a arquitetura lidou, né? A Carta de Atenas, a gente até discutiu um tempo desse agora sobre ela, que foi feita justamente na época do início, pós-gripe espanhola, que houve intervenções de arquitetura, como lidar com certas coisas, que para hoje é bem simples na época, né? Quer dizer, hoje nós temos uma realidade com mais complexidade urbana, não é a mesma coisa. E como lidar hoje, né? As questões maiores são urbanas do que arquitetônicas, é bem verdade, mas dentro da arquitetura, você vai ter o quê? No caso da gente, a luz. Então, tem tem aquelas coisas bobas que a pessoa diz, né? O sol bate e mata o vírus. Não é bem assim. O sol bate e mata o vírus desde que ele fique tanto tempo com radiação X para aquele tempo daquele vírus, né? Então, a gente não sabe para cada, eu não conheço, obviamente, é o pessoal de infectologia que estuda isso, para cada ser vivo aguenta tanto tempo de radiação. Seres humanos também, se você botar seres humanos com radiação X durante tanto tempo sem parar, eles morrem, né? Igual o vírus morre também. Então, todo mundo morre com radiação acima de certo valor durante o tempo X. Então, é intensidade de radiação e tempo. O vírus, quando está o sol do trópico, ele tem um sol mais quente, o pessoal dizia no começo, vai morrer tudinho. Não morreu, ele está espalhado. Em Manaus, que é um calor desgraçado, está matando todo mundo. Aqui em Maceió também
está crescendo muito isso, porque o clima também é quente, e não é só o sol. Então é preciso entender que a gente tem que saber separar e cada um no seu canto, né? Assim, a gente que lida com a arquitetura, que lida com o lado da iluminação, a gente tem que ver o que é que a gente pode ajudar. Ajudar o quê? No caso da arquitetura seria luz e ventilação, as duas coisas mais importantes para melhorar a ambiência do ponto de vista da higiene, do ponto de vista da saúde. Né? Luz e ventilação, não só luz, porque você precisa, é muito importante a ventilação natural. A ventilação natural é mais, eu diria que é bem mais importante nesse aspecto da higienização até do que a luz, porque a luz a gente já tem muita, né? Aqui, de um jeito ou de outro, tal. Então, a preocupação para essa parte higiênica, eu acho até que a ventilação pesa mais. Mas do ponto de vista da luz, para ambientes que não tem, quer dizer, você ter uma coisa que aí alguns não sabem, o vidro, o papel do vidro nisso aí é um detalhe. O vidro, ele, como você já tocou um pouco, ele passa a radiação, né, de ondas curtas e a ondas longas não passa por ele. Então, a luz vem do sol passa. Não, a ondas curtas vem do sol, passa pelo vidro. A onda longa que não passa. A onda longa não passa. Né? Que a onda que é aquecida aqui dentro, então o comprimento maior não passa. E aí, o calor que entra, ele não passa pelo vidro. Então, essa coisa de deixar a janela aberta, não apenas para a luz, mas aberta para a luz sem o vidro, para você ficar tendo a circulação, né, desses efeitos indo e voltando. Então, é uma diferença só de luz. Então, do efeito da luz, a luz passou, você já iluminou. Mas do ponto de vista térmico, não. Então, é importante que tenha essa relação, porque como o vidro serve para as duas coisas, a gente tem essa possibilidade. Então, muitos prédios, você tem vidro que não abre, né? Janelas, você tem janelas que não são, o vidro está ali para entrar a luz, mas não tem abertura. Então, é uma coisa que são... Oi? Lembrando também o papel da umidade, né? Nessa questão do calor. Que a ventilação, que atua bastante aqui no caso, para a dissipação dessa sensação de calor através da umidade. E ela também, nessa questão de, você falando já de vírus, também ela contribui, né, para a presença desses micro-organismos no ar. Então, eu queria voltar aos comentários, tem um interessante aqui da Luciana Duarte, que é sobre, que é importante também diversificar o uso da vegetação nos ambientes, pois ela refresca os ambientes. E a Maria Cláudia Brandão, que comentou a questão das fachadas envidraçadas, que também trazem a questão da reflexão para os vizinhos, né? Que também é bastante ruim. Exatamente, eu vou ver se marco uma live sobre a minha tese, que é exatamente falando sobre eu acho que você que tem que fazer também esse assunto, você é que é a pessoa que vai falar, né? Mas a gente já tocou hoje, acho que já respondeu isso, né? De certa forma já falou, né? Alguma coisa, né? O básico, pelo menos, para hoje a gente já tocou, né? Então, tem uma pergunta aqui do Bruno. Como estão as ferramentas de simulação em prol do desempenho? Algo que esteja integrado ao BIM e que seja validado e útil de fato? Pois é. Estava vendo aqui também, começa a vir, eu estou aprendendo agora como é que lê as perguntas, eu não sabia, estou passando aqui, eu não sabia se era para cima ou para baixo, que já estava vindo, aí eu estou vendo agora, aí eu estou começando a aprender a usar os recursos aqui, mas é muita letrinha que aí complica, eu não vou, é melhor você me perguntar mesmo. Não, pode deixar que eu leio para você. Ótimo, então pronto. Então sobre essa questão do software, né, quer dizer, alguns sabem, né, a gente tem um software que desenvolvemos, né, lá eu desenvolvi durante o meu doutorado e hoje nós temos uma equipe que desenvolve ele no GRILU, lá no grupo de pesquisa e iluminação, que é o TropLux, e é um programa que ele está já validado, que perguntaram sobre validação e tal, ele já está validado, é um programa que é adotado pela RTQC, RTQR, sei lá, não sei essa letrinha toda qual é, e pela norma nova de iluminação também, está adotando, então é um programa já validado e que permite que qualquer profissional faça seu projeto usando os recursos de tecnologia disponíveis hoje de cálculo de métricas extremamente eficientes. As métricas novas, o programa ele já permite os cálculos. Claro que para saber usar o programa, tem que saber o que as métricas que você vai usar significam. Não adianta chegar lá, quem nunca ouviu falar em daylight autonomia de luz natural, essas coisas que são usadas hoje, né? O tempo de luz solar, como é que usa, não adianta que você pegue o programa, então é preciso entender não apenas a usar o programa, mas entender o que é que significam os conceitos de métricas que medem e vão definir se é bom ou ruim para o que eu quero.
Porque não adianta uma coisa assim, eu gosto sempre de dizer, o importante é para onde eu estou indo, né? Então, se você não sabe quando está indo, não adianta você ir rápido, porque você pode estar indo no sentido contrário. Quanto mais rápido, pior. Então, você tem que primeiro saber o que é que você quer, para onde vai, porque não adianta estar pegando equipamentos e mais equipamentos, softwares, etc., e indo para onde? Indo para onde? Às vezes eu só preciso de uma luz para ler na hora de tarde ali, meu livrinho, sentado na cadeira, então não tem que estar preocupado tanto. Aí é muito importante que o arquiteto saiba o que é que o cliente dele quer de luz e o que é que ele, com a experiência dele, pode perguntar para o... Porque às vezes o cliente não sabe, lógico, não é uma coisa só esperar que o cliente decida tudo. O arquiteto tem que saber mais do que o cliente, obviamente, e saber conduzir a coisa da melhor forma possível. Mas não pode querer botar onde o cara não precisa. Né? Então, às vezes acontece, o arquiteto, principalmente um arquiteto jovem, cheio de amor para dar, aprendeu aquilo ali, eu quero mostrar que eu sei, e o cara não está nem um pouco interessado em botar uma prateleira de luz. Para que a prateleira de luz? Né? O cara, não, porque eu aprendi que prateleira de luz no livro, disse que é do caramba, bota lá para trás. É uma bobagem, eu acho prateleira de luz aqui para nós uma coisa assim, que virou, eu não sou contra, mas digamos, acho que as pessoas superdimensionam a importância dela no clima da gente. Acho ela legalzinha, mas a gente resolve a luz com coisas mais simples. Prateleira de luz quebra a janela no meio, você não sabe como limpar a parte de cima, eu só vejo a reclamação das pessoas que têm muitas na prática. Mas lógico que... Oi? É mais caro. Não, é muito... tem um monte de problema e o ganho de luz nisso é pequeno. Sabe, assim, do ponto de vista real, assim, tem outras maneiras de você ter o ganho que ele tem, mais barato e mais bonito até. Bonito não sempre depende da beleza que você vai fazer com outras coisas. Mas que eu até acho esteticamente a prateleira de luz interessante, esteticamente interessante, mas funcionalmente não é. Abrir a janelinha de cima é a coisa mais complicada que tem. Então vai estar sempre fechada, você não vai estar... Se deixar aberta, entra vento, entra poeira. Então não é uma coisa simples. Então quando você coloca mecanismos que aparentemente na teoria é lindo, mas na prática não é, o usuário não vai fazer. É a mesma coisa de fazer protetores móveis. Pense numa coisa que quando eu comecei, eu digo isso de jovem, porque eu já fui jovem, embora não pareça, mas eu já fui jovem um dia, e quando eu começava a ensinar, eu dizia mesmo, o protetor móvel é muito melhor do que o fixo, porque o móvel você bota num tamanho menor para atingir o mesmo objetivo, porque ele é móvel. Só que depois, com o tempo, eu vi que era uma bobagem. Protetor móvel ninguém bota na posição certa, então ele está sempre errado. Quase sempre, ele vai estar certo igual relógio. Relógio parado está certo 2 vezes por dia. Protetor móvel está certo algumas vezes. Né? Então, de ponteiro, né? Relógio de ponteiro que não se usa mais, né? Eu falei. Então, tem coisas que dependem muito, né, de qual é o objetivo, de como você vai fazer, entendeu? Então, na arquitetura, a simplicidade e a habilidade com o conhecimento teórico básico, não precisa saber grandes complicações, mas tem que ter, digamos, elementos de compreensão do que é que você quer, né? Então, em iluminação, já adiantando para a gente seguir nessa linha dessa ideia, são 2 coisas que são precisas, são necessárias para que o arquiteto tenha a quantidade de luz que chega e se ela está bem distribuída na sala para não causar ofuscamento, né? Se está chegando, então você tem que ter uma quantidade de luz suficiente para você fazer a tarefa, se for ler, se for fazer um trabalho qualquer, você conseguir enxergar as coisas, e que aquilo não cause desconforto no olho da pessoa que impeça ele de fazer ou que ele fique chateado. Então, se você consegue isso, você já conseguiu um projeto excelente. Né? Conseguiu um projeto excelente. Quer dizer, não é fácil fazer isso para todas as posições. Se você conseguir fazer isso para algumas posições da sala, alguns lugares estratégicos, porque tem outra coisa que é comum em projeto que na prática não acontece. O cara faz uma ambientação e a luz está perfeita para aquela ambientação. Você gira a cadeira 90 graus, mudou o projeto completo. O cara está botando uma mesinha virada para um lado, botou para o outro, a luz é completamente outra. Do ponto de vista da iluminância, da luz que chega, não difere tanto. Mas para a luminância, para o brilho, para o ofuscamento, muda tudo. Muda tudo. Então, quando você se preocupa com um projeto que não tem a preocupação com a luminância, com os brilhos, que é justamente com a luz que vem pela janela ou outras, você tem um projeto, às vezes, bonitinho, mas o usuário vai mudar tudo depois porque não ficou confortável para ele. Né? Então, lidar com esses 2 fenômenos, né, que não são, por si só, separadamente tão complexos, mas quando você junta tudo e bota isso misturado num projeto que tem que lidar com todas as questões que a arquitetura lida, aí não é tão simples. Né? Exige escolhas, que é aquilo que eu falei no começo e volto a frisar. Escolha. Então, tem horas que eu digo, inclusive, para as pessoas que me perguntam, eu digo, olha, se eu fosse você, eu deixava a luz ruim para resolver esse problema. É melhor uma luz ruim aqui e ter essas outras coisas, nesse caso.
Então, nem sempre a luz tem que estar como critério principal de projeto. Eu vou defender sempre a luz, porque eu atuo com ela, para ver o melhor possível. Mas vai ter situações onde, para ter a melhor luz possível, você vai perder outras coisas mais importantes para aquela situação. Então, um pouco de sandalinha da humildade para quem é, digamos, especialista é importante, porque um projeto arquitetônico não é especialista, ele é algo que exige uma coisa como aquele termo, né, holístico, né, aquela coisa de ver o todo, olhar para várias coisas. Então, os especialistas, às vezes, eles querem convencer do que eles são, isso aí é outra coisa. O especialista tem que dar as melhores condições possíveis, mas o arquiteto que faz o projeto macro do problema, ele tem que ter o entendimento de relacionar com todos os itens que exigem-se em um bom projeto. E a luz é um dos itens que eu gosto muito, né? Eu entendo alguma coisa e dá para a gente debater, mas não é o único, e é preciso que as pessoas tenham esse carinho com todos os lados, né? Aquela coisa, isso, e ali aproveitando o momento que a gente está vivendo, do ponto de vista do humano, a gente precisa se preocupar que não basta que a gente esteja bem se os outros não estão, né? Então, não basta que tenha boa luz se está ruim o calor. Então, a pessoa vai achar que a luz está ruim porque está quente. A gente vai pegar um vírus que vem não sei de onde, porque tem gente que não tem condições de sanitárias ou coisas que o valham no lugar. Então, a gente ter a saúde boa em todo canto, aproveitando um pouco da situação, é importante para quem tem boas condições. É importante que os outros também tenham. Então, não basta que a gente pense só na gente, essa visão do indivíduo centrado em si, como o universo tivesse que estar a seu serviço. Então, a gente saber lidar, não apenas individualmente, mas enquanto sociedade. E isso vai para a arquitetura também quando a gente faz essa extrapolação, né? Então, a gente pensar que os seres humanos precisam se relacionar com um todo, e não apenas só com um pedacinho deles. Isso com a luz, eu acho que vale também. Ô, Ricardo, também tem uns comentários aqui que não são de iluminação natural, mas eu queria fazer só um comentário rapidinho. Posso falar? Tem uma menina lá de Arapiraca que diz que tem um prédio na frente eu acho que é da UPAL, perdi aqui o comentário dela, que faz exatamente aquela questão da reflexão do vidro total na orientação oposta, né, lá. E tem mais uma perguntinha aqui, que é de térmico, sobre... Estou perdida aqui, já falaram tanta coisa. Sobre a questão do efeito chaminé. Quem que falou? Perdi. Quem falou. Ela disse que o efeito chaminé não funciona no clima dela, aí teria que analisar as questões de como foi dimensionada, né, esse efeito chaminé, como tá orientado com relação à ventilação do lugar dela, né, da cidade dela. E se realmente ele foi projetado a abertura de entrada em lugar de alta pressão e de saída de baixa pressão do vento. Mas aí, esse tema de ventilação, a gente também vai procurar trazer mais alguém. A gente teve a Cris, né, que tá na Universidade de Sydney já, numa live. Quem perdeu pode conferir lá no Facebook da gente, que a gente salvou o vídeo lá. E também fiquem atentos aos próximos conteúdos das outras lives. Tem uma pessoa também que pediu para você comentar. Eu vi aqui, foi a Renata Nogueira, arquiteta. Certo? E o Dan Rodrigues, ele pediu para você falar um pouco mais do Tropilux. Ah, tá. Bom, eu não sei, porque Tropilux é aquela coisa muito específica. É um programa, quer dizer, você tem como entrar no site lá do Grelu e pegar, baixar de graça. É um programa que faz simulação de luz natural, especificamente não faz luz artificial, é só luz natural. Você tem as condições hoje, como eu falei anteriormente, né, você tem os recursos das métricas mais atualizadas que tem no mundo hoje, que a gente está discutindo, então é um programa atualizado permanentemente. Foi lançada a versão mais nova agora, a versão 8, no final do ano passado, então está extremamente atualizado do ponto de vista, né, dos recursos para se processar. E é aquela coisa, tem que brincar com ele. Pega ele e entra em contato lá com um grupo de pesquisa nossa. A gente tem uma equipe maravilhosa de pessoas que vão dar suporte. E é para brincar. Brinca e vê o que é que sai, né? Porque dá para fazer projeto, dá para fazer pesquisa. Ele está, digamos, disponível para os fins que calculam, quem quiser calcular a luz. Ele não tem a parte, digamos, de visualização, você bonequinho entrando, vendo casinha, isso não tem. Você vai calcular, você tem a visualização do ambiente mais fria mesmo, um ambiente sem
sem esse lado de, digamos, o objetivo é calcular a luz adequada, você ter uma avaliação de desempenho adequada, você fazer, atender às normas de desempenho, atender essa coisa de referências com relação a quantidades, tanto de luz que chega, quanto de luminância ele faz, certo? Então, acho que é mais ou menos isso, não sei se é uma coisa específica. Ô, E o tempo Ricardo, está achei acabando, né, também. Lívia? O tempo está acabando. Eu só vou falar sobre Vamos esses ver o que é outros que tem aí comentários. faltando para a gente não ficar Sobre cortado no meio. a Queiroz, Galdin, não sei como é que fala o nome, né? Ela pediu para a gente comentar sobre iluminação natural junto à ventilação em comunidades populares desfavorecidas. Acredito que em HIS ela esteja retratando. Eu posso comentar um pouco? Pode, claro. Eu fiz uma parte até, inclusive, da pesquisa do Augusto, que a gente trabalhou em cima de uma comunidade para fazer esse diagnóstico, né, como eles utilizavam a iluminação natural, bem como outros fatores de conforto ambiental, em edificações autoconstruídas. E aí, ela foi um processo de pesquisa mais como um diagnóstico. E aí a gente prefere... conseguiu captar, por exemplo, elementos que a gente nem usa formalmente como na arquitetura, por exemplo, elementos da própria estrutura, os próprios tijolos, eles utilizavam para fazer os vazados, dar o espaçamento entre os tijolos para fazer como se fossem os cobogós que a gente tem. A gente tem um elemento com um buraco para colocar, mas quem que não tem dinheiro para investir, deixa o espaço entre um tijolo e outro, deixa os vazadinhos, no lugar onde ele precisa de iluminação natural, ou então até tem a conhecida, o litro de luz, que tem gente que coloca a garrafa PET com água para iluminar dentro dos ambientes, através do buraquinho na telha. Então, é uma questão que, se for de autoconstrução, não tem como a arquitetura interferir. O que pode acontecer é ter algum... a professora Tereza Queiroz, legal, da FAU-FRJ. Não tem como a gente interferir no caso de autoconstrução. É importante, eu acredito que para quem trabalha mais com a parte de HIS, produzir cartilhas que se possa ter métodos que ajudem a quem faz esse tipo de autoconstrução. No caso de habitação de interesse social, em que se constrói um monte de prédios repetidos, com janelinhas pequenas, ambientes muito pequenos também, e aquilo em série... por exemplo, no condomínio par, é bastante preocupante, né, Ricardo? Porque aí daí é uma questão de uso mínimo de materiais, e aí o projeto, quem a gente tem que estar em cima mesmo são as normas mínimas de desempenho, né, eu acredito, para garantir o mínimo de iluminação nesse ambiente. Pois é, né? É isso, né? Você falou. A questão principal é material. Que materiais usar? Agora, o detalhe importante é o seguinte: não significa que não pode. É uma questão apenas, como eu falei sempre desde o começo, eu repito, repertório. O repertório, por exemplo, você falou uma coisa super útil: tijolo furado usado como elemento vazado para entrar luz. É o mesmo tijolo que está sendo usado na estrutura para subir a parede e você botando ali. O tijolo vai entrar, tem que ver como vai usar aquilo, em que lugar, como vai usar. Mas pode. Você usar vazamentos de combogó, que é uma coisa barata, por exemplo, para entrar luz e vento, se você souber, o professor Leonardo Bittencourt, que já falou dele, ele também trabalhou durante muito tempo isso. Então, como é que se faz conforto ambiental com custo mais barato? É saber escolher materiais. Porque, na verdade, se você tem uma base teórica para saber o que é que precisa, então, quando a gente falou, tem que refletir a luz clara, por exemplo, numa situação, você analisou que precisa ser claro. Você pinta de branco, por exemplo, com bogó por dentro e bota ele que é difuso, a luz refletiu de forma difusa e entrou tranquilamente do jeito que era para entrar, igual num sistema extremamente complexo de vidros caríssimos. Um cobogó faz isso. Qual é o problema do cobogó? Ele passa o vento e passa também impurezas, que o vidro não passa. Então, se você precisa que não passe, tem que telar. Aí, na hora que tela, você vai ter que ver que gramatura, que buraquinho vai ter naquela tela para poder ter vento suficiente e luz. E é isso. E não passar branca, barata, né, Ricardo? E não passar bichos. Não passar bicho, etc. Então, eu tenho aqui em casa. Mas eu medi o tamanho da tela de acordo com o inseto.
Exatamente, você tem que medir a tela, o maior buraco possível para passar vento e luz e o menor para o bicho. Então você vai ver que tipo de bicho vai passar. É a realidade, são especificidades, são circunstâncias que você vai ter. Né? E você pode fazer, inclusive, uma Ô, telagem Ricardo, móvel. a gente Oi. tem 20 segundos. 20 Eita, então segundos vamos dar para tchau para todo terminar. mundo. Eu ainda Então queria aí quem comentar mais quiser... algumas outras falas, mas não vai dar tempo não mais. Então, eu queria Isso. agradecer a sua presença. Muito obrigada a todos que estiveram aqui também. Infelizmente, a gente só tem 1 hora e a gente vai ter que finalizar essa live assim. Uma boa tarde a todos